E aí, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Tudo certo? Estão curtindo os conteúdos de liderança? Tá postando aí, tá trazendo bastante coisa legal aí para vocês, né, gente? Bom, aqui o objetivo é falar um pouquinho mais sobre liderança agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em conceitos, técnicas, olhando para esse cara aqui, né? Acho fantástico, é um livro, para quem não leu ainda, né? O livro Team of Teams do Capitão McChrystal. Esse livro, eu vou falar para você, gente, ele mudou meu mindset sobre liderança. Eu li esse livro, eu participei no Clube do Livro em 2019. Ele foi o primeiro que eu tive a oportunidade de trazer para discussão junto, uma discussão em grupo sobre liderança. Então foi super interessante, porque ele me abriu a mente um pouquinho para poder compreender qual era a dinâmica por trás do funcionamento dos grandes times, né? E também entender que uma estrutura como a estrutura do Exército por si só, porque ali nesse livro a história é contada para poder dar embasamento para o modelo do McChrystal, uma história que acontece ali na Guerra do Afeganistão em 2007, né? Que o Exército por si só tem uma estrutura que pode ser otimizada com métodos diferentes do usual, né? Porque geralmente a gente pensa que o exército por si só é algo meio regrado, cheio de soldado, capitão, major, essas coisas. A gente subestima um pouquinho a capacidade estrutural do exército, né? A gente pensa que leva mais para a linha old school, que é algo mais antigo, é meio quadradão, né? Que ninguém consegue inovar e tudo mais. E aqui acho que foi um momento que a própria situação levou a um pensamento, um mindset diferente de gestão de times. Então isso foi muito interessante aí dentro desse livro, para mim abriu muito a mente, né? Como muitas vezes em situações em que a gente tem em nossa frente como lideranças, como gestores, aí você tem uma estrutura que parece mais arcaica, como é que você consegue transformá-la utilizando metodologias e métodos que, por si só, não tem uma alta complexidade, só carece um pouco de dedicação, né? Dedicação e tempo. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do Team of Teams, né? Então, vamos lá. Para quem não conhece, vamos começar um pouquinho falando da história desse livro aí, né? Eu vou começar contextualizando e é importante trazer que esse livro aí, ele foi escrito um pouquinho depois pouquinho, acho que algum tempo depois da guerra do Afeganistão, que aconteceu em 2004 ali, né? Então o General Stanley McChrystal ele comandava algumas das tropas ali e ele, considerando o ambiente complexo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre complexidade, ali, teoria da complexidade do Morin, um pouquinho ele traz no livro ali, né? Naquele momento ali ele trouxe algumas situações que de alguma forma desafiaram o mindset e os skills dele, né? E foi no meio da guerra, né, gente? Ele estava na guerra do Afeganistão, então ele tinha que ser ágil nas resoluções e nos comandos para os times dele ali, né? A dificuldade era justamente ser ágil, sabendo que você tem vários batalhões, né? Você tem soldados em vários lugares, você tem uma estratégia para desdobrar e precisa ser rápido, né? Senão você não consegue aí atingir os objetivos e o objetivo da guerra é vencer o inimigo da forma mais rápida possível, né? E com menos dano possível quando você fala em estrutura de time, né? Então, o pano de fundo é um pouco esse. E aí, o grande ponto que ele traz é o nível de complexidade, né? Então, ele fala um pouquinho, inclusive eu tenho um artigo escrito no LinkedIn que traz um pouquinho dessa questão de complexidade, que é a seguinte, né? O nível de complexidade, quando você olha um pouquinho para os contextos, né, para o contexto atual, você imagina, essa situação aí é em 2004, né, gente? Você imagine hoje, né? Quando você fala em ambientes complexos que nós tivemos aqui, o quanto nós aqui não temos dificuldades para lidar com o ambiente que nós estamos hoje. Porque qual que é o conceito de complexidade? Complexidade é diferente de complicado, segundo o livro, né? Complicação ela se dá por situações isoladas no qual você tem uma dificuldade de execução específica. Por exemplo, só montar um carro. Ora, para quem não tem um nível de conhecimento adequado, ele é muito complicado, né? Mas ele não é complexo porque você tem um sistema específico, né, no qual você tem as informações e as determinações para montar o carro, né?
A complexidade ela se dá pelo fato da quantidade que você tem por minuto ou por segundo, considerando o ecossistema onde você está inserido. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo em 2000 ali, que era um ponto, foi um ponto crítico na época, né? Quem viveu bug do milênio, né? A grande preocupação era a quantidade de sistemas e de computadores e de plataformas e de ERPs que estavam conectados numa plataforma, em várias plataformas que poderiam de alguma forma, por uma falha no cálculo das datas, simplesmente sucumbirem, né? Como é que se lida com isso, né? Então, foi toda uma complicação, uma dificuldade, um medo, um receio de todos ali para poder lidar com esse momento, né? Porque muita complexidade. E aí, esse é um dos panos de fundo aqui da discussão. Poxa, um alto nível de complexidade, um momento de batalha e guerra, e precisando agir rápido. Porque se você age de forma lenta, você perde a batalha, né? Esse é o ponto. Então, gente, aqui a gente segue falando do Team of Teams, né? Então, a gente falou um pouquinho de complexidade. O conceito fundamental do livro, né, é também ter conexão de times, né? Então, esse é um ponto super relevante, porque ele fala de complexidade. Um dos pontos que ele traz super importante para a resolução deste desafio da complexidade entre os sistemas dentro de um ecossistema maior é a interconexão dos times, das pessoas. Ou seja, do ponto de vista do McChrystal, uma estrutura funcional, e aí para quem estudou em administração, principalmente, você vai pegar aqui a Venata e tudo mais, ele já, lá em 1993, ele já trazia spoilers de organizações funcionais, vamos dizer assim, mais contemporâneas, né? Mas, originalmente, o que se via à época eram estruturas funcionais, matriciais e tudo mais, que tinha um desenho um pouquinho mais quadrado, né? Ou seja, diretoria, gerência, coordenação, analista, tá. E o funcionamento é meio assim, né? Olha, polo de contato analista tem uma correlação com o seu coordenador, o coordenador com o seu supervisor, o supervisor com a gerência com a diretoria. E aí, se temos um problema entre áreas, por exemplo, que hoje é muito comum, né? É muita relação entre áreas. Os problemas eles são multidisciplinares, não são isolados. Esse problema ele acaba descendo depois, né? Então, o diretor vai lá no nível de diretoria, porque ele tem habilidade, né? Talvez a nível gerência, a nível coordenação, você vai ter uma relação um pouquinho mais, se exige mais habilidade de comunicação nessas posições, ali ele vai ter uma relação lateral com outra área e o problema vai ser resolvido, ok? Mas entre um problema de operação, entre o problema de operação acontecer e ser resolvido pela em decorrência do tempo em que a informação corre, né? Esse sobe, vai lá e depois desce. Aí nós temos uma, uma dificuldade de tempo, né? A gente não é ágil. A execução ela é um pouquinho lenta, né? Então, quando ele traz esse conceito aí de resolução mais uma resolução mais interconectada entre os times, ele foca um pouquinho nisso, que se você tem times que têm a capacidade de tomar decisões, de executar, de entender contextos e de estar empoderados para fazer acontecer, muitas das situações você não precisa ter esse delay, esse tempo, né, para você subir, esperar que alguém resolva e depois a, 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 a ordem desce para execução. Então, as pessoas podem agir no dia a dia, ou seja, o próprio o exemplo dele no livro, se você tem um soldado lá na base, ok? Que ele já tem um contexto formado sobre qual estratégia, se a comunicação chegou, ele sabe, está empoderado para executar, ele não precisa aguardar ou dar um passo para trás no momento que é crítico, porque o passo para trás pode ser, sim, o primeiro passo para a derrota, né? Então, assim, ali já começa uma questão de interconexão, né? Então, ele traz esse ponto que é essa relação, essa multiconexão entre os times. Então, um ponto importante, ou seja, no desenho dele, depois eu vou trazer um pouquinho que parece até meio maluco. Inclusive, eu quando comecei a ver isso, comecei a compartilhar com os colegas, com os amigos que trabalham em grandes empresas aí, e eles olhavam o desenho e falavam assim, o desenho, a estrutura, porque como funciona essa estrutura organizacional dentro do Teams of Teams, né? Do Team of Teams, o pessoal viu, nossa, isso parece uma bagunça. Como é que funciona isso? E de fato ela não serve para uma estrutura funcional, né? A estrutura funcional ela precisa existir nas companhias para que você saiba que existem responsabilidades, né? Então, as funções elas existem porque elas são responsáveis pelo que acontece em determinados níveis.
Tá? Isso faz parte do desenho das empresas, das grandes corporações, inclusive para fins de compliance. Tá? Agora, para fins de agilidade, execução, velocidade, desempenho e performance, o modelo funcional do McChrystal, que é o Team of Teams, ele traz um plus. Ele permite que você execute mais rápido, tá? Então, são complementares, não são, um não exclui o outro, tá, gente? Então, essa interconexão aqui é super interessante, tá? Super legal esse ponto. Vamos pegar um pouco mais para frente, vocês vão ver um pouquinho do desenho e vocês vão compreender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer aqui, ok? Que mais, gente, que nós temos aqui? Tá aqui, ó. Até mais para frente já é o próximo slide. Vejam como é que eu desenho aqui, tá, gente? Então, quando vocês veem aqui essa estrutura, né, vocês vejam como é que é a estrutura de comando, né? Quando você fala o desenho conceitual, e aqui eu estou pegando o exemplo do livro, tá? Desenho de exército, né? Esse aqui é uma estrutura de comando, estrutura tradicional do exército, né? Então, você tem estrutura de comando, pisos menores sobre a liderança de funções, né? Ou de patentes menores aqui, né? Aqui você já começa a ter interações dentro dos times, que é a seguinte, né? Ao invés de você ter 4 subordinados a uma liderança, esses 4 subordinados, de alguma forma, eles interagem, eles ajudam a liderança, né? Lógico, a liderança tem responsabilidade, e nós vamos ver na sequência quais são as responsabilidades da liderança e tudo mais. Mas aqui a liderança ela tem uma responsabilidade, mas de alguma forma ela cria esse modelo no qual ela ouve, fala e recebe muita comunicação e muito insumo de quem está lá na base, porque isso ajuda também a retroalimentar toda a estratégia aqui em cima, né? Então, isso é super interessante. Você veja que isso aqui já é uma mudança. Então, são pequenos grupos que já trabalham de forma mais conectada com o modelo do McChrystal, ou seja, com mais interações. Aqui que é a grande sacada, aqui, né? Quando você chega neste nível aqui do Team of Teams, você já chega numa maturidade na qual você constrói relações dinâmicas entre times que é fantástico. Aqui você consegue, por exemplo, ter dentro de uma estrutura, vamos dizer assim, ágil de execução, você vai ter pessoas aqui, assistentes, analistas, que para resolver problemas, sabendo o nível de consciência que ele tem e das habilidades que ele tem, ele já vai ser mais ágil nas soluções. Ou seja, vai procurar coordenadores de outras áreas, ele vai tomar decisões mais assertivas, ele vai ter mais contexto para fazer as coisas, porque ele se conecta mais, ele se comunica mais, ele interage mais, né? Então, o papel de todos aqui é muito importante, inclusive da liderança. Então, se constrói um ambiente aqui no qual conexões, você vê, parece, parece uma estrutura muito complexa, e é justamente isso. Para você lidar em ambiente complexo, a conexão ela vai parecer bem complexa, porque você tem que aumentar o volume de interações. A quantidade de interações que você tem que ter diariamente é muito importante. Tem que existir, né? Não há como você imaginar que as coisas vão acontecer você na sua cadeirinha falando só com o seu líder, ou o seu líder por si só, né? O gestor, o coordenador, ele vai simplesmente mandar ordens para o liderado e falar assim, faça e está tudo bem. E não vem feedback de baixo, nem de cima, nem dos lados, sabe? Então o funcionamento parece um pouquinho bagunçado, mas quando a mágica acontece, é lindo de ver, tá, gente? Funciona muito bem, ok? Então, aqui para vocês terem uma ideia da dinâmica de funcionamento, que é fantástica. Vejo que eu apliquei isso em alguns times. Na minha última experiência, que eu peguei um grande desafio aí de fazer uma correção num time por conta de uma mudança, digamos, na companhia, eu tinha que, de alguma forma, aí, corrigir, principalmente questões de relações entre o time, né? Funciona muito bem, né? Você aplicar os conceitos ali, ele vai funcionar muito bem. É lógico que o livro por si só você não pode, eu sempre digo que você não pode pegar um livro. Os livros sempre, toda vez que você lê, e aqui um ponto importante, tá, gente? Toda vez que você vai lendo, vai criando conteúdo, você vai criando novos mapas para você, né? Nós seres humanos a gente cria mapas da vida. E todo livro que você lê, você atualiza o seu mapa, né? Então, o livro isoladamente, ele para você, ele pode não servir só o livro. Você vai ter que ter o seu contexto, você vai ter que entender aquilo que você já sabe sobre o assunto. Então, para cada um, né, eu digo, né, o DNA não existe à toa. Nosso DNA ele vai alterando um pouquinho, né?
Então cada um vai construir o seu DNA com as leituras ou com o progresso que faz dentro do seu desenvolvimento. Então, para mim serviu muito como complementariedade de algumas habilidades ou de algumas outras situações aí que eu realmente precisava. Então, valeu muito. Então, acho que faz muito sentido, tá, gente? Continuando aqui, então vamos um pouquinho da questão da estrutura da interconexão aqui, né, gente? Então, como é que funciona esse ambiente mais complexo, né? E aí os princípios aí do time dos times, que é super legal, né? Ele traz um pouquinho aqui, a gente trouxe aqui os principais, né? São os três principais e tem um cara aqui que ele tá meio oculto no livro e que se você fizer uma leitura mais profunda ele vai trazer, tá? Então vamos falar primeiro desses três e a gente fala um pouquinho desse cara que tá mais oculto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é comunicação, né? Então o que ele traz como fator de sucesso para o funcionamento do método, né? Como é que ele consegue ser tão assertivo e funcionar tão bem, né? Até porque os Estados Unidos ganhou a guerra ali, né? Primeiro, comunicação. Então a comunicação é um fator, a gente já vem falando bastante de comunicação aí nos alguns reels que eu venho postando aí. Então comunicação é o primeiro fator, comunicação aberta, né? Então assim, compartilhar as informações, desde a estratégia. E aí no livro ele traz muitos exemplos nos quais a estratégia sendo construída dentro das salas de discussões entre os líderes, entre os estrategistas, ela precisa ser disseminada de uma forma bem clara em todos os níveis da estrutura funcional. E veja quão importante, vamos voltar à questão de liderança, né? Então, vamos lá, você aí, você se imagine, vamos pegar essa questão especificamente, este momento, né? Este momento, este cenário do livro, uma guerra, né? Você imagina que esses caras estavam trabalhando a comunicação quase todo minuto, para que ela chegasse de uma forma clara lá na base, que é quem opera, quem faz. Estratégia, tática, operacional. E aí você acha aí que na sua empresa, aí, no seu empreendimento, comunicação, Ah, eu vou me comunicar, eu vou fazer um comunicado geral uma vez a cada 2 semanas. Qual é a diferença, gente? Hein? Pense um pouco. Você imagina. Eles, eles se comunicavam quase que todos os segundos, todo, o tempo todo. E aí você aí fala assim, vou me comunicar 2 vezes por semana e tá ótimo. E vai do jeito que der. Não vou trabalhar a comunicação, não vou construir nada, não vou deixar, não vou me aprofundar, não vou fazer uma leitura, não vou entender qual é o contexto das pessoas que estão recebendo. Você vê, comunicação é importante, gente. Às vezes a gente pensa assim, olha, vamos fazer uma reuniãozinha uma vez por mês, vamos passar todos os conteúdos estratégicos que estão vindo para vocês aí e a gente fecha os temas. E não é bem assim, pessoal. A comunicação ela tem um papel importante porque, e aí trazendo muito do livro aí, né? E um pouquinho daquilo que eu vivenciei e vivencio nos últimos anos. A comunicação por si só, ela traz uma tranquilidade e ela consegue fazer o time mudar o drive e atingir os resultados que você espera de forma mais rápida. Então, se você tem ambientes complexos, vamos lá, se você tem ambientes complexos, a estratégia muda de forma quase que diária. E você não comunica isso, não adapta a comunicação que chega lá de cima lá para base, não há como o time da operação saber o que tem que fazer. E aí você vê muitas situações no qual o time fica desmotivado, não sei o que fazer, não atinge os resultados. E a comunicação é a parte, talvez seja, eu sou muito fã de comunicação, eu sou practitioner em PNL, é a parte mais importante. Então o livro traz muito isso, tá, gente? Eu acho que é um ponto aí para a gente refletir o quanto se você está num ambiente complexo, se você quer, se você sabe que ele muda diariamente, se você tem novas estratégias diariamente, se você sabe que existem novos desafios, novos objetivos entrando e você não faz o desdobramento adequado de comunicação, entendendo quem é o seu público, entendendo quem é o seu time, quem são as pessoas, são pessoas que de alguma forma têm um perfil mais visual, mais sinestésico, mais auditivo. Isso aqui é um exemplo de como você entende o seu público, né? Tem outras formas. Aí fica difícil de você conseguir executar alguma coisa, tá? Mas aqui é um exemplo. Um dos pontos, um dos pilares é comunicação, ok? Outro pilar, né, que é super importante, tá bom? Que é o empoderamento coletivo.
que esse tal desse empoderamento que é super interessante e funciona bem, e eu acho que é importante testar, gente, tá? Eu tô na área, eu trabalho desde 2004, então já vai ver 20 anos, já entreguei a minha idade aqui, né? Já tô indo para, sou um senhor aqui, daqui a pouco tô na fila do INAMP, sair do INSS. Mas o fato é o seguinte, gente, hoje primeiro, com a facilidade que a nova geração vem conquistando novos skills, com a facilidade de acesso a plataformas, a redes sociais e tudo mais, com a facilidade de você abrir o seu negócio, da facilidade de você fazer grana. Ah, mas é muito difícil. Bom, é difícil para quem não quer. Né? Hoje você tem, há um tempo atrás, 20 anos atrás, você não tinha rede social, você não tinha mídia social para você fazer, você tem no celular. Né? Se você se dedicar um tempo, você consegue, né? Você consegue fazer uma graninha usando plataformas. Então, assim, a questão é que todo mundo quer empreender. Dentro de casa, fora de casa, dentro da empresa, fora da empresa. Empreender o que é, as pessoas querem fazer, elas querem sentir que o que ela faz importa. Então, o ponto é, quando você tem um time que já tem uma geração, algumas gerações juntas e essas gerações já estão se conectando, você tem uma geração Z forte, né? Misturada aí com millennials e com outras aí que trazem coloca todas esses itens no caldeirão para mexer e sair uma outra coisinha aí, as pessoas querem empreender. E para empreender ela tem que ser empoderada. Ninguém empreende com uma coleira no pescoço, gente. Sabe? Então o fato é, o empoderamento coletivo ali, dentro da teoria do livro, eu te, eu te trago todo o contexto, te dou todos os skills, construo toda a dinâmica para que você seja bom naquilo. Faça. Deixe responsabilidades, papéis e responsabilidades claras. O seu papel é esse, sua responsabilidade é essa. Ok? Faça. Mas eu não aciono o meu líder. Aciono o líder em caso extremo. Somente se algo sai totalmente do contexto. E é para aí que existe estratégia. Os líderes precisam ser preventivos, construir bem papéis e responsabilidades, porque o líder por si só, trazendo um contexto um pouquinho da questão do exército, ele tem a capacidade de antever o que vai acontecer. Ele tem que planejar. O tático estratégico tem que planejar. Porque o operacional, imagine, gente, numa guerra, né? Se o estratégico, não, se o estratégico e o tático não funciona, o operacional vai morrer. Então, vocês vejam como você trazendo um pouquinho do contexto do dia a dia, né? Se você traz o contexto para dentro da empresa, é lógico que no final ninguém morre de primeira, né? A empresa vai morrendo aos poucos. Mas você veja como é importante os papéis e responsabilidades. Quem constrói a estratégia, quem constrói o tático, quem opera. Se você não dá insumos adequados, não cria uma estrutura de papéis e responsabilidades e dá clareza para quem opera, ele não consegue fazer. Ele não vai conseguir operar direito. E aí na guerra o papel, ele vai morrer. Você veja como é que é crítico. Então, deixar isso bem montado para que ele consiga operar e fazer o que tem que fazer de forma ágil, super importante. Então, empoderamento coletivo, ou seja, empoderar, super importante. Super importante, né? Então, trazendo um pouquinho para os conceitos das empresas. As pessoas querem empreender hoje. Elas querem empreender. Elas querem dar ideias. Elas querem fazer. Elas não querem controle toda hora. Elas querem ser direcionadas. É diferente. Você faz boas contas quando elas não sabem para onde ir, você dá as respostas também. Mas aí são momentos, sentir como é o momento para isso. Então, é um pouquinho disso, tá, gente? Maravilha. Qual outro item aqui? Né? Depois eu vou trazer o que está meio. Tá um pouquinho obscuro dentro do livro ali, né? Mas é o foco na missão. O que é foco na missão? Esse tal desse propósito, né? Lógico, se você pegar as empresas, você vai dividir missão, propósito, valores, são coisas diferentes, mas vamos trazer ali uma coisa mais simples aqui, né? O tal do propósito. Que muita gente fala, poxa, isso aí é uma baita de uma balela. Porque, pô, propósito não enche barriga, não faz nada. E, gente, vamos lá. Eu acho que aqui é um tema, sim, polêmico, mas eu vou trazer não vou trazer para discussões, vamos trazer o conceito um pouquinho do livro. Qual que é a ideia do livro sobre essa questão do propósito? É justamente o propósito e a missão aqui no livro era
o objetivo era justamente trazer para o exército aquele senso de dono e responsabilidade. E você sabe que os americanos por si só, eles têm isso muito forte, né? Então, ali dentro dessa estrutura do próprio, e aí ele traz também no livro alguns insights, alguns momentos, né? De como aconteceu isso, aquele senso de dono, de patriotismo, de puxa, se nós fizermos, nós vamos voltar para o país e nós vamos abraçar nossa família, a gente fez pelo nosso país, a gente fez pela nossa família, a gente fez pelo nosso legado, tudo tudo isso entra, que é o reforço psicológico para que um grupo de pessoas que está junto, vejam só, gente, é um grupo de pessoas que talvez não se conhecessem, não são da mesma família, não são da mesma localização, estão juntos, né, se juntaram para uma missão. Como colocar todo mundo junto para que eles trabalhem de forma adequada, para que eles executem o que tem que ser executado? Né? O empoderamento ajuda, é claro, para as responsabilidades. Agora, como é que todo mundo olha, gente, nós estamos aqui, agora é o seguinte, agora vai o racha, é o tal do propósito. Então, o funcionamento é esse, é assim que funciona, o propósito serve para isso, e a missão aqui foi o grande objetivo deste método, né? Para que serviu? Para mover pessoas, fazer acontecer. Então, esse é o tal do propósito que a gente tanto fala. E por que é importante nas empresas e nos times? Gente, eu sempre digo que propósito é naquele momento que tudo está difícil, sei lá, você tem as pessoas não estão num dia legal, a empresa não está num dia feliz, não está faturando, sei lá, o mercado não está bom, pode acontecer. As pessoas elas precisam ter um apelo maior, que é o propósito. Para quê? Para que elas não deixem a peteca cair, elas façam acontecer. Então, este propósito é muito importante da companhia. E geralmente ele pode ou não, mas ele funciona bem melhor se ele estiver conectado com propósitos pessoais da pessoa. Se isso funciona bem, fantástico. Imagino que aqui no livro, por exemplo, quando você fala em patriotismo, você vai falar em exército, você vai falar do americano por si só, se conectam muito. Então, o cara estava lá pela família dele, né? Então, essa missão, esse propósito faz muita diferença, principalmente nos momentos difíceis. Quando a coisa pega. Você fala assim, puta, para onde eu vou? Cara, tem um negócio maior, preciso fazer acontecer, tá? Então, esse é, é um dos itens também. E o foco na missão. Foco na missão não. E um que não está aqui, né, mas dentro do livro ele vai trazer. Eu não me recordo se ele traz claramente, eu não até trouxe aqui que talvez não estivesse claro, e talvez eu tenha errado não colocar aqui, tá? Mas eu vou trazer que é trust, confiança. Né? Então, como é que você trabalha num time que não há confiança? E aí nós vamos chegar em discussões e entender qual é o nível de confiança. Né? Baixa, alta, média. Isso a gente pode discutir depois. Eu acho que você não precisa ter 100% de confiança. As pessoas podem trabalhar com elas, né? Até porque eu sempre digo, a gente não tem 100% de confiança na gente. E é bom não ter, porque daí você sempre está saindo da zona de conforto. Se você tem 100% de confiança em você, muitas vezes você está no automático. Eu defendo essa ideia. Mas o fato é, quando ele fala em confiança, é confiar no plano, na estrutura. Por isso que ele fica fora aqui, sabe? É confiar que tudo isso, as pessoas de alguma forma, os papéis e as responsabilidades estão definidos, confiança, que isso tudo vai funcionar. E aí, consequentemente, você confia nas pessoas. E todo mundo confia no plano. Né? Então, isso se constrói com frequência dentro das companhias. Eu sou gestora já há 5, 6 anos. 6 anos. 6 não. 8 anos. A constância faz a diferença. Se você tem um plano, demonstre, fale sobre ele, reforce, diga quando vai mal, diga quando vai bem, traga números, traga informações. Para quê? Para que você traga confiança no que está acontecendo. Né? E é isso que o livro ele traz com muita clareza e transparência. Aí, né? E aí nós vamos ter aqui, e aí eu vou fechar aqui a nossa aula de hoje, e aí tem outros itens na ponta aqui que eu vou falar em outras aulas, né? Talvez eu tenha precisado de mais 30 minutinhos para a gente falar aqui um pouquinho, né? A comparação das abordagens, né? Então, quando você fala em abordagem tradicional e equipe das equipes, por isso que eu digo, elas são complementares, tá, gente? Então, não acho que você chega aqui amanhã e simplesmente tira o nosso querido estrutura funcional e fala, chega, agora
com o Teams of Teams. Vamos fazer tudo isso aqui virar uma anarquia. Não, até porque o Teams of Teams ele tem uma certa anarquia dentro dele, tá? Mas é uma anarquia, uma bagunça organizada, tá? Então, a abordagem tradicional ela vai trazer responsabilidades, ela vai trazer papéis. Dentro da estrutura brasileira também ela é muito importante por questões de funções, cargos, salários e tudo mais, ela é super importante, tá? A equipe das equipes é uma sementinha que se planta dentro do time para que esse time por si só não se limite a papel, para que ele pense fora, para que ele veja algo a mais do que está no papel, para que ele empreenda, né? Então, por que essa diferença da abordagem tradicional e o time dos times? Que ele descentraliza da autonomia e a comunicação, e a chave é a horizontalização, né? Sabe? Comunicação e estrutura horizontal, ou seja, as pessoas falam, não quer saber se é o CFO. Se o problema precisa ser resolvido, ela vai sentar, o analista ele senta com o CFO. Fala assim, a minha missão é essa, meu cara. Eu sei o contexto, eu sei o que tem que fazer. Eu preciso resolver. Eu preciso de um input seu agora, sabe? Então, é um pouquinho disso, tá, gente? Mas aqui eu fecho o vídeo para vocês, né, gente? Obrigado pelo tempo. Eu vou falar em outras aulas um pouquinho mais sobre o vídeo. Tem mais algumas coisas aí, tá bom? Fechou? Um grande abraço para vocês. Valeu, tchau, tchau.